Voltamos com a notícia de frente. Olha só, vamos acompanhar um vídeo agora que foi republicado, na verdade, na rede social do presidente Jair Bolsonaro e também dos filhos dele. Foi uma entrevista que o prefeito Emanuel Pinheiro deu ao PNB Online, que é o site do Antero Paes de Barros e do Pedro Pino. Vamos acompanhar. Se não fosse o presidente Bolsonaro, entendeu? E falo aqui com isenção, falo como gestor da capital. Cuiabá estava quebrada, Mato Grosso estava quebrado, o Brasil estava quebrado. Porque o que vem de recursos, eu até falo que o presidente Bolsonaro, eu não sei quem faz a mídia dele, se você estivesse lá, com certeza ele estava carregado nos braços do povo aí, porque ele deu os recursos, ele segurou a onda para que a gente superasse a maior crise sanitária da história do planeta. Bom, ele fala do dinheiro que veio, enfim, de tudo que o presidente fez. Se não fosse ele, os estados e municípios não conseguiriam se sustentar. Ele falou um pouquinho mais, né? Esse é só um trechozinho. Falou verdade. É uma verdade que o prefeito Emanuel Pinheiro falou, né? Estados e municípios receberam uma montanha de dinheiro. Agora, é preciso também colocar uma outra verdade, não é isso? Esta ação do governo federal, né, resolveu o problema dos municípios e dos estados. Foi uma ação extremamente positiva do governo federal, só que a gente não pode se esquecer, né? A gente não pode se esquecer de que a ajuda para estados e municípios foi aprovada lá pelo Congresso Nacional e não foi uma iniciativa do governo federal, né? Não foi uma iniciativa do governo federal, mas a ação foi extremamente positiva de passar essa montanha de dinheiro para municípios e estados. Como foi uma ação positiva, o auxílio emergencial do governo federal no ano passado, de R$600, para milhões e milhões de brasileiros, que evitou que essas pessoas acabassem ficando lá na linha abaixo da miséria sem ter o que comer. Uma ação positiva. Agora precisa também o seguinte, não é? Precisa cobrar dos prefeitos, dos governadores, que eles prestem contas, né? Eles prestem contas dessa montanha de dinheiro que eles receberam do governo federal. Porque as informações que existem, as denúncias que já foram divulgadas é que não utilizaram esses recursos como deveriam ser utilizados, né? Essa que é a grande verdade. Diz que o seguinte, além de, por exemplo, teve problema aí de coisas superfaturadas, não é isso? Compradas a um preço acima do valor de mercado, muito acima. Aqui em Cuiabá teve a tal da ivermectina, não é isso? Lá em Rondonópolis teve montanhas de papel higiênico, não é isso? Não teve? Né? Então é o seguinte, de que muitos gestores usaram esses recursos que era para o combate exclusivo da Covid para tapar os buracos, né? Das suas gestões, né? Então é o seguinte, isso até aqui ninguém explicou. Ninguém veio explicar o que fizeram com essa montanha de dinheiro. Talvez nós tivéssemos uma história diferente com relação à questão da pandemia em nosso país, se nós não tivéssemos uma posição impositiva da forma com que foi feito por conta do Supremo Tribunal Federal lá atrás. Veja bem, não estou querendo aqui chorar o leite derramado, de forma alguma, e nem defender ninguém, né? Mas eu acho que a história poderia ter sido outra, né? Porque foi dada muita autonomia aos governadores e aos prefeitos, que chamaram para si o problema da pandemia e fizeram muita lambança. Não digo todos os governadores, muitos fizeram a tarefa de casa, né? Mas uma boa parte dos governadores aproveitaram da situação para agir politicamente e, sobretudo, promover corrupção. Seu destaque, Lúcio? O meu destaque aqui para falar aí desse embate, né, dessa polêmica, lockdown, não lockdown, quarentena obrigatória, e o Ministério Público ele está insistindo aqui numa quarentena obrigatória, né, num lockdown aí, né, exigindo aí que as prefeituras, né, os prefeitos, como o Haroldo acabou de colocar, principalmente daqueles municípios que estão lá com aquela classificação de risco muito alto, né, que eles sigam o decreto do governo estadual, do governador Mauro Mendes. Aí teve até uma ação, não é? Teve até uma ação aí do promotor Alexandre Guedes, né? Exigindo aí que
a Prefeitura e principalmente o governo do Estado edite um novo decreto estabelecendo, definindo ali no detalhe, né, de forma minuciosa, o que são e o que não são os serviços essenciais. Isso daí é pelo fato de que o prefeito Emanuel Pinheiro foi lá, recorreu àquele decreto lá do governo Jair Bolsonaro, que tem sim capacidade de definir as coisas nessa pandemia, né? O que teve lá no Supremo Tribunal Federal foi o seguinte, né? Estabeleceu-se lá uma competência que eles chamam de competência concorrente, não é? Os prefeitos têm as suas atribuições, os governadores também, mas o governo federal também tem a atribuição dele, né? Então, alguns exageram, tudo bem, pode ser que alguns exageram, alguns acabam se desviando da rota por interesses políticos e eleitorais. Aí é o seguinte, aí não tem santo nessa história. Todo mundo está lá, no radar o foco é a eleição de 2022, é por isso que está sendo mais difícil ainda o combate à pandemia, porque muitos estão olhando para o próprio umbigo, né? E aí, então, esta aqui é a posição do Ministério Público, né, que quer exigir que os prefeitos obedeçam o decreto do governo estadual e que ainda edite um novo decreto. Bom, a Procuradoria-Geral do Estado, que representa o governo de Mato Grosso, já avisou o seguinte, olha, não vai ter novo decreto coisíssima nenhuma. O que tinha para ser decretado, já foi decretado. O decreto está colocado aí, né? Então, agora o Ministério Público quer insistir nisso, né? Quer insistir de que o Estado deve baixar um outro decreto, né? Deve editar um outro decreto e o governo, pela Procuradoria-Geral do Estado, já disse que não vai ter novo decreto coisíssima nenhuma. E aí é o seguinte, preciso colocar uma outra informação aqui, junto com ela. Teve o juiz, né? Eu citei aqui no início, teve o juiz Bruno de Oliveira Marques, falou, olha, espera aí, gente. Não é o sistema do Poder Judiciário que tem que administrar essa crise da saúde pública, né? Sugerindo aí, olha, espera aí, quem tem que resolver isso são os governantes, não é isso? Quem tem que resolver isso são os governantes. Aí o procurador do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira, falou, olha, tudo bem, eles foram eleitos pelo voto direto, mas não são monarcas, né? E o que o juiz Bruno de Oliveira Marques disse foi o seguinte, olha, mas não dá para resolver o problema na canetada, não é isso? Então, essa daí é a questão. Bom, querem a quarentena, querem o lockdown, aí eu vou mostrar aqui, ó, no jornal A Gazeta de hoje não, da edição de ontem, em um ano, 30% a mais recorrem ao benefício, né? É a população de baixa renda recorrendo ao Bolsa Família. Aqui em Mato Grosso, no ano passado, eram 18.190 famílias. Não, Mato Grosso não, em Cuiabá. Agora, em 2021, esse número saltou para 23.675 famílias. Estou dando esse dado aqui, lembrando também o que nós dissemos agora há pouco, 19 milhões de pessoas no país estão sem o que comer. Aqui em Mato Grosso a situação também é muito difícil. Aí querem o lockdown, querem a quarentena, mas não vão cobrar uma assistência mais efetiva para quem está sem emprego, sem renda, sem ter o que comer. E aí, fecha tudo e o seguinte, faz de conta que essas famílias não existem. É isso? É dessa forma que é para ser administrada essa crise? Por isso que o seguinte, eu acho que é em função disso que o magistrado colocou lá o seguinte, olha, não é na canetada que vai resolver. Agora, isso daí também precisa ser cobrado. Cobrar o fechamento do comércio, muito bem. E aí? Não vai se cobrar para se implantar uma rede de proteção social a essas pessoas? Já teve aí algum tipo de auxílio, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, esse daí é o meu destaque de hoje, dizendo que falta alguma coisa, e alguma coisa muito importante, nessas ações aí da justiça, né? Pois é. Agora, quais
outras medidas que a gente vem cobrando tanta coisa aqui. Olha, a gente cobrou muito sobre a questão da vacinação e graças a Deus as coisas estão mudando. Quantas vezes a gente cobrou a questão do auxílio aqui para Mato Grosso? Tem o auxílio para quem vive em extrema pobreza, precisa ampliar mais isso, né? A gente mesmo tem falado, inclusive, a respeito da linha de crédito, que tem que simplificar e ampliar para mais gente. Eu sempre tive assim, a plena convicção de que o problema da pandemia é um problema de saúde, né? E, infelizmente, a boa parte dos ministros da saúde que nós tivemos aí à frente para fazer o enfrentamento da pandemia 19, né, do Covid-19, muitos deles tinham uma certa tendência política, o que é muito ruim, sem dúvida alguma, muito ruim. E eu acho que isso deveria ter sido tratado por médicos especialistas desde o começo, né? E o Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da Saúde, ele tem muita personalidade nesse sentido, né? Pelo menos ele tem feito esse enfrentamento. Você vê que em todas as lives do presidente da República, o presidente continua batendo naquela tecla do não isolamento, daquela velha história dele lá, daquela conversa dele que eu simplesmente descarto, né? Eu não levo em consideração. Mas ele é firme nas suas decisões, né? Principalmente com relação, no caso, o Marcelo Queiroga, no caso do distanciamento social, da questão da utilização de máscara, aquela coisa toda que a gente já conhece. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque é preciso que você tenha personalidade, tenha convicção e expertise suficiente para realmente resolver essa questão da vacinação aqui em nosso país, da Covid-19 aqui em nosso país, né? Sem nenhum tipo de ligação política, né? Porque quando você tem alguém que tenha certas tendências políticas, aí realmente, ou tentando agradar o presidente da República, ou fulano ou ciclano, aí não vai resolver nunca. Então, eu acho que o Brasil está no caminho certo e a gente vai conseguir chegar lá. Isso mesmo, gente. Deixa eu trazer aqui mais um destaque do GD, do portal Gazeta Digital. Vamos aqui então à tela. Morre aos 72 anos o renomado artista plástico Clóvis Irigaray, é isso? É. Ele que Mato Grosso e o Brasil perde mais um revolucionário artista plástico. Clóvis Irigaray faleceu no sábado, aos 72 anos. A informação foi confirmada pela filha de Clóvis, a Maria Irigaray. De acordo com informações preliminares, Clovito, como era carinhosamente chamado, faleceu dormindo. Familiares, amigos e admiradores lamentaram aí a perda irreparável do artista nas suas redes sociais. Então, mais um artista plástico que morreu em Mato Grosso. Lembrando que no ano passado a gente teve aí também a morte, né, do João Sebastião, Adalva de Barros, Humberto Espíndola, grandes nomes das artes aqui em Mato Grosso. Sem dúvida alguma. Fica aqui, então, nossos sentimentos a toda a família do Clóvis. Deixa aqui com participação do telespectador via WhatsApp. Olha, eu que briguei, né? Coloquei os WhatsApps do pessoal brigando com o Haroldo, vou colocar um agora. A Elaine do Distrito falando: leia, por favor, professor Haroldo, concordo plenamente com o senhor, não está passando pano coisa nenhuma. Críticas sempre terão. Como se compra vacina sem autorização e se compra e morre um monte de gente, aí o mimimi seria maior. Nos poupe, gente, diz a Elaine do Distrito. Que moça inteligente, hein? Só isso que você vai falar para a Elaine, Haroldo? Não, é assim, eu já disse por várias vezes, as pessoas confundem as coisas. Eu não levo a emoção de forma alguma para a política e vice-versa, eu não faço isso. Eu não tenho, de forma alguma, não tenho político de estimação e nunca terei político de estimação. Não tenho, tanto é que eu tento ser o mais imparcial possível. Eu acho interessante o seguinte, que quando eu, por exemplo, elogio uma ação do governo federal, que não são poucas, né? As pessoas acabam, é isso aí, companheiro, vamos embora, é isso aí, parabéns, né? E a hora que eu acho que o governo, de certa forma, pisou na bola em algumas coisas, a mesma pessoa vem para mim no privado e diz assim: não perca o foco, companheiro, não perca o foco. Bobagem, entendeu? A gente tem que olhar o Brasil como um todo, independente de direita, de esquerda, né? A ideologia, ela não é boa nesse ponto. É importante que você tenha convicções e opiniões muito bem estruturadas para que você possa realmente desvelá-las, né, de forma que possa ser, sobretudo, convincente. E é o que eu tento fazer aqui no programa e na minha forma de desvelar em sociedade, né? Mas tem uma frase que você citou aí, que o pessoal da esquerda não vai gostar. Não vai gostar. Porque você falou, olha, quando eu elogio aqui o presidente Jair Bolsonaro, as pessoas me cumprimentam com essa frase:
É isso aí, companheiro. Olha, Pior que é assim mesmo. eu reparei, viu? Eu reparei. Como que é? Eu reparei o companheiro. Gente, Cumprimenta olha, exatamente uma forma da esquerda se cumprimentar. Haroldo, né? pergunta para você. Em Brasília, começou a vacinação na faixa de idade do presidente. Recentemente completou 66 anos de idade. No entanto, Bolsonaro ignorou o pedido do ministro da Saúde para que ele tomasse a vacina. Aí a pergunta é, o presidente vai ou não tomar vacina, Haroldo? Essa é uma decisão dele, né? De tomar a vacina. Eu acho que ele comete uma burrice muito grande de não tomar a vacina, né? Eu acho também que ele deveria dar exemplo para a sociedade como um todo, até porque ele é um chefe de Estado, né? E as pessoas precisam admirar as pessoas que são os governantes, né? E eu acho que é uma decisão dele, apesar de ser uma decisão particular dele. Eu acho que nessa altura do campeonato ele deveria tomar vacina, assim como todos os brasileiros deveriam tomar vacina, porque ela já mostrou, de certa forma, alta eficiência, alta eficácia, considerando a queda brutal do número de mortes, principalmente nos países que já conseguiram vacinar mais de 50% da sua população. Diga-se passagem, o próprio Estados Unidos, que está com 160 milhões de brasileiros, de americanos vacinados, Israel com 70% de vacinados, Reino Unido, e a queda é brutal no número de óbitos e de contaminados. Então, isso já é o suficiente para poder tomar vacina. Só uma informação, o novo auxílio emergencial deste ano começa a ser pago amanhã, dia 6. Serão 4 parcelas mensais de R$ 150 a R$ 375, conforme cada caso. E aí, os primeiros que vão receber são os beneficiários do Bolsa Família, que têm direito ao auxílio, mas aí os valores do auxílio emergencial e do Bolsa Família não se somam, tá, gente? Precisando ser analisado cada caso individualmente. No caso de trabalhadores inscritos em ambos os programas, o governo vai analisar se o valor recebido pelo Bolsa Família é menor que o do auxílio emergencial. Então, vai ser pago o valor que for maior, tá? Se a quantia recebida pelo Bolsa Família for menor, então a pessoa pode receber o auxílio ao invés do Bolsa Família. Depois dos 4 meses, volta a receber novamente o Bolsa Família. Então, só algumas regras aí, amanhã começa a ser pagos e para os beneficiários do Bolsa Família, primeiramente. Deixa eu chamar aqui uma matéria curtinha. A gente que tem falado tanto, hoje o tema maior do programa foi vacina. Infelizmente, Mato Grosso é um dos estados que menos imunizou a população contra a Covid-19. Isso porque está recebendo poucas doses em relação a outros estados. A situação chamou a atenção do deputado federal Dr. Leonardo, que cobrou providências do Ministério da Saúde. Confira. O deputado federal, que é líder da bancada, pede mudanças na distribuição das vacinas em todo o país. Doutor Leonardo, do Solidariedade, lembra que Mato Grosso é o 3º estado com menos doses recebidas. O parlamentar fez a cobrança diretamente para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo o Ministério da Saúde, a população de Mato Grosso é jovem e, por isso, o estado está recebendo menos vacinas. O deputado ainda argumentou que a doença mudou e o vírus agora está afetando e também matando os mais jovens. Ele questionou ainda se a regra do programa de imunização pode mudar, já que Mato Grosso tem a população maior que outros estados e está recebendo menos vacinas. O deputado, que também é médico, tem acompanhado o envio de remessas de vacinas e também de insumos de combate à Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a cobrança vai ser repassada para a Secretaria do Plano Nacional de Imunização e adiantou que, quanto à população jovem, que também precisa de imunização, isso depende da quantidade de vacinas adquiridas pelo país. Conforme a compra de doses, aí eles poderão distribuir igualmente para todos os estados. As imagens são de Benedito Costa, com apoio técnico de Elton Júnior, Nayana Bricá, para a Notícia de Frente. Certo. Bom, então a bancada federal acompanhando, né, essa questão da vacinação. A bancada, vírgula. Né? O doutor Leonardo. Aí, o doutor Leonardo. Né? O doutor Leonardo lembrando que ele é o representante, né, da ele bancada pode ser federal. o representante da bancada. Agora, e aí, os outros deputados, os senadores, não vão também pressionar o governo federal? Tem que ter essa pressão. Porque é o seguinte, porque
o deputado José Medeiros colocou aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Falou, olha, me parece que Mato Grosso do Sul recebe mais vacina por uma questão de competência. Isso. Foi o que o José Medeiros colocou, não é isso? Então, a bancada federal inteirinha de Mato Grosso devia seguir o exemplo do doutor Leonardo e ir lá no Ministério da Saúde e cobrar. E lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, me parece que estão seguindo ao pé da letra, na risca, a questão da orientação do Ministério da Saúde, que é vacinar todo mundo primeira dose primeiro. Todo mundo primeira dose primeiro, para depois vacinar a segunda dose. E um outro tema que nós falamos aqui, São Paulo começa hoje a vacinar as forças de segurança. Força de segurança. Salvador e Goiânia já estão vacinando desde o final de março. E aí, os profissionais aí da categoria vão continuar cobrando do governo. E aí, seremos ou não seremos vacinados? Essa é a grande pergunta. Gente, vamos então? Vamos. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos, excelente dia. Bom dia, gente. Obrigada pela sua companhia e participação. Tenha uma excelente semana abençoada. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau, até amanhã.